Amados irmãos, vivemos em um mundo que busca felicidade em muitas fontes: sucesso, dinheiro, prazer, reconhecimento. No entanto, o testemunho das Escrituras é claro. A verdadeira bem-aventurança não está nas circunstâncias externas, mas na condição que você se encontra diante de Deus. Agostinho de Hipona tinha tanto apreço por este salmo que ele pediu que fosse escrito na parede de seu quarto, para que pudesse meditar nele constantemente. Meus irmãos, o Salmo 32, escrito por Davi, é um dos chamados salmos penitenciais. Ele não apenas fala do pecado, mas da experiência transformadora do perdão. É certo que Davi tem em vista o adultério que aconteceu com Batseba e a sua malícia para se livrar das consequências de sua loucura. Como um abismo chama outro abismo, Davi mandou matar Urias, o marido de Batseba, casou-se com ela e ele tentou encobrir o seu pecado. E enquanto tentou esconder a sua transgressão, a mão de Deus foi pesando sobre ele dia e noite, até que Deus enviou a ele o profeta Natã, o qual o confrontou e trouxe à luz o seu pecado. Davi se arrependeu, e ele então escreveu esse salmo, e ele começa dizendo no verso 1, veja comigo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Davi introduz o salmo falando da alegria do perdão. Ele inicia como nas bem-aventuranças, fazendo referência à grande felicidade dos salvos, pois o que pode produzir maior alegria do que o perdão de Deus? Que felicidade pode ser comparada àquela do homem que outrora, prisioneiro da culpa, esmagado pela mão de Deus, agora sente-se perdoado e restaurado pelo Senhor? Alan Harmon diz que o tema central desse salmo é a graça soberana de Deus em perdoar o pecado. O apóstolo Paulo fala dela quando ilustra em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 6. Está escrito: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amados irmãos, a palavra traduzida por transgressão é o termo mais forte e sério do Antigo Testamento para maldade pessoal. E o seu significado básico é rebelião, alta traição contra o soberano. Warren Wiersbe diz que essa palavra significa passar dos limites ou se rebelar contra Deus. O fato é que quando a rebelião é perdoada ou retirada, o rebelde é restaurado ao seu lugar de direito como um subordinado obediente ao seu Senhor celestial. Para retirar o pecado, o Salvador suou sangue e suportou o castigo da lei em nosso lugar, o que lhe custou a vida. Nas palavras de Spurgeon, o perdão total, instantâneo e irreversível da transgressão torna o inferno do pobre pecador em céu, fazendo do herdeiro da ira um participante da bem-aventurança. Charles Swindoll diz que o perdão de Deus lavou não apenas os pecados de Davi, mas também silenciou a culpa que o atormentava. O salmista então diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A palavra aqui traduzida por pecado significa sair do caminho, errar o alvo, não viver dentro dos padrões determinados por Deus. Quando o pecado é coberto, apagado, o fracasso e o vazio são supridos pela plenitude do Senhor. No dia da expiação, o sumo sacerdote aspergiu sangue do sacrifício sobre o propiciatório e, com isso, cobria os pecados que o povo havia cometido.
Spurgeon diz que aquele que outrora viu o pecado na sua deformidade horrível, apreciará a felicidade de não o ver mais para sempre. A expiação de Cristo é a propiciação, a cobertura, o encerramento do pecado, e quando isso ocorre e é crido, a alma sabe que agora foi aceita no amado e desfruta então de uma bem-aventurança consciente, a qual é antegozo do céu. O texto prossegue dizendo, verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A palavra traduzida por iniquidade significa depravação ou distorção moral, bem como comportamento tortuoso e perversão. Quando Deus não imputa, significa que ele não atribui culpa ou absolve. Warren Wiersbe diz que esse é um termo da contabilidade, que significa colocar na conta, acrescentar ao registro. Quando confessamos os nossos pecados, Deus cancela a dívida e remove de seus registros, ou seja, essas dívidas não contam mais. Pois Jesus, o nosso substituto perfeito, pagou por elas na cruz. E ele, com seu sangue, limpa todo o registro, bem como o coração do transgressor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Isso sugere uma confissão completa, que traz purificação de todo engano e hipocrisia. A maior hipocrisia de todas, irmãos, é a negação do pecado por parte daquele que não foi perdoado. O dolo tem a ver com dissimulação. E Davi tentou encobrir os seus pecados, fingir que nada havia acontecido, mas o Senhor o disciplinou até ele confessar que havia pecado. Charles Spurgeon diz que a autoilusão e a hipocrisia não ocasionam a bem-aventurança, mas o perdão livra da culpa e do engano. Por essa razão, no verso 3, o salmista diz, veja comigo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi adulterou, assassinou, dissimulou e fingiu que nada tinha acontecido. Instantaneamente, insensatamente, ele tentou manter as aparências. Ele escondeu seu pecado, isso por quase 1 ano. E mesmo sendo açoitado pela culpa, mesmo sendo esmagado sob a mão de Deus, ele não abriu seu coração, ele não se arrependeu, de modo que o seu espírito foi ficando abatido, foi definhando, até que Deus lhe enviou o profeta Natã para confrontá-lo. E por isso ele diz que os seus ossos ficaram envelhecidos pelos seus constantes gemidos todo dia. Meus irmãos, o pecado ele tem um efeito devastador no corpo. O fato é que Deus não permite que os seus santos pequem impunemente. O pecado é como um chicote que atormenta o homem e o leva a adoecer física, emocional e espiritualmente. Davi sentiu seus ossos envelhecendo. E a sua estrutura mais sólida, as colunas do seu corpo, estavam desmoronando. O pecado faz isso. John Donne escreveu, o pecado é uma serpente. E aqueles que o encobrem mantêm aquecido esse réptil venenoso, para que possa picar com mais violência e espalhar o seu veneno e malignidade de modo mais eficaz. Charles Spurgeon destaca que Davi ficou calado quanto à confissão, mas não quanto à tristeza. De modo que o horror à sua grande culpa levou Davi a lamentos incessantes, até que a voz já não era como a fala articulada do homem,
mas cheia de suspiros e gemidos que se assemelhavam ao bramido de um animal ferido. Foi assim que Davi ficou. Exatamente, verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão de Deus, irmãos, pode ser a nossa fonte de maior consolo, ou a vara da nossa disciplina mais severa. E Deus pode tanto nos amparar em seus braços, como pesar sobre nós a sua mão. Deus não permite que tenhamos conforto no pecado, porque Ele não abre mão da nossa vida. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Pecado abate o espírito, entristece o coração, enfraquece o corpo, fazendo o nosso vigor tornar-se como um deserto, árido, sem vida. Aí então vem o verso 5, ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi não foge mais. Ele confessa a Deus o seu pecado e não oculta mais a sua iniquidade. Amados irmãos, nenhum divã da psiquiatria pode aliviar verdadeiramente a consciência da culpa, do pecado. Entretanto, quando o pecador se arrepende e confessa seu pecado e se volta para Cristo, o fardo da transgressão é removido, a dívida é cancelada, o que estava torto se endireita e o Senhor lança os nossos pecados sobre o mar do esquecimento. Provérbios 28, 13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Onde há arrependimento verdadeiro e confissão, aí há perdão. Verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. As palavras de Alan Harmon: tendo experimentado perdão pessoal, o salmista agora quer que outros busquem também o Senhor. Irmãos, quando escondemos o nosso pecado, nós nos tornamos pedra de tropeço para os outros e ferimos a nós mesmos. Mas quando nos submetemos à autoridade das Escrituras e nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, isso estimula outras pessoas a buscarem a Deus e a fazerem súplicas a Ele. As palavras de Purkiser: a fidelidade passada de Deus justifica a nossa confiança em que Ele será encontrado quando buscarmos de todo o coração. Não são exatamente estas as palavras do profeta Jeremias? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Verso 6, então, diz: com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. As águas transbordam, as tempestades açoitam, os ventos furiosos fuzilam, mas quem está em paz com Deus é poupado desse dilúvio. Sabe por quê? Verso 7. Tu és o meu esconderijo. Interessante, irmãos. Antes Deus pesava a sua mão dia e noite sobre ele. Mas agora Deus é o seu esconderijo, onde encontra abrigo de toda culpa e todo temor. Notem vocês que Davi não diz:
tu és um esconderijo, como se fosse apenas um lugar entre muitos. Mas ele diz, tu és o meu esconderijo. E é nesse ponto que está toda a excelência do Salmo. Tu és o meu esconderijo, tu és a minha salvação. Davi diz, eu recorro a Ele pessoalmente, eu me abrigo no seu amor e em sua compaixão, eu me coloco debaixo das suas asas onde encontro abrigo, eu me cubro com as vestes da sua justiça. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Deus não somente preserva da tribulação, mas também cerca o homem perdoado de alegres cantos de livramento. Deus tira os pés do homem perdoado da lama, firma os seus pés sobre uma rocha e coloca em seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, a partir do verso 8, o texto diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Perceba que Davi deixa de falar, e agora quem fala é o Senhor, dando-lhe instruções para a sua vida. Quando o homem esconde o seu pecado, automaticamente ele foge, tem medo de Deus. Foi assim no Éden. Mas quando se arrepende, confessa, abandona o pecado, e seus ouvidos tornam-se inclinados a ouvir a instrução divina, em outras palavras, ele passa a ser ensinável. Ele passa a ouvir os conselhos do Senhor para a sua vida. Mas aqui há também um alerta. Pecado embrutece o homem e tira o seu entendimento, tornando o homem teimoso. Por causa do pecado, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele age como um animal irracional. Ele comporta-se como um cavalo e uma mula que precisa de freios para governá-los. E Deus diz, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Não viva dessa maneira. Ouça a instrução do Senhor. Ouça a voz de Deus por meio da sua palavra. Pois muito sofrimento, veja o verso 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Davi volta a falar. Ele traça um contraste profundo entre o ímpio e aquele que confia no Senhor. O texto sagrado diz que o ímpio terá que curtir muito sofrimento. O homem que não reconhece os seus pecados, nem se humilha sob a poderosa mão de Deus, sofrerá as consequências amargas de suas transgressões. Para esses não há descanso, pois eles serão atormentados no tempo e na eternidade. Todavia, o texto sagrado também diz, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Salmo 23, Davi também disse, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Lamentações capítulo 3 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O salmista então diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Davi conclui esse salmo conclamando o povo de Deus a se alegrar no Senhor. Os justos, aqueles cujos pecados foram cobertos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles devem se regozijar, eles devem se alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque o seu maior problema foi resolvido. O maior problema do homem é o pecado. A maior necessidade do homem é o perdão. A maior bênção do homem é ser reconciliado com Deus. Portanto, filho, arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para o Senhor. Porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Feche seus olhos e vamos orar. Nunca é tarde para se arrepender, para voltar-se para o Senhor. Enquanto o grande dia não é chegado, ainda há tempo. De confessarmos os nossos pecados ao Senhor, nos arrependermos verdadeiramente, abrirmos o nosso coração para Ele. Desfrutarmos então do seu perdão, da sua maravilhosa graça, da sua restauração em nossas vidas. Ainda há tempo, filho, de se arrepender. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu consolo. Obrigado também pela Tua mão quando pesa sobre nós. Se nos mostra, Senhor, que o Senhor não abre mão de nossas vidas. Como um filho a quem o Senhor ama, por vezes o Senhor pesa a mão sobre nós, para que possamos nos arrepender. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para o Teu inteiro agrado. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas debilidades, em nossas fraquezas. Ajuda-nos a nos levantar, ficarmos de pé e prosseguirmos, ó Deus, rumo ao alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.